Bom dia, meus amigos. Mais um dia estamos aqui com nossa manhã de fé e decidimos, por bem, a gente falar um pouco mais dentro da nossa Bíblia, o que os livros da Bíblia querem dizer para nós, a época que foram escritos, as mulheres da Bíblia, as pessoas que trabalharam em prol de uma sociedade mais humanitária. Então nós começamos sempre com o nosso agradecimento a Deus. Vamos agradecer a Deus neste momento por ter nos dado a vida, ter nos dado a liberdade de sermos as pessoas que somos, cada um com sua liberdade de fazer na vida o que bem entender, mas procurar fazer sempre para o lado bem, não para o lado mal. Então vamos começar simplesmente hoje falando sobre Gênesis. Gênesis quer dizer o quê? A origem da vida e da história. Então o número Gênesis significa nascimento, uma origem do mundo e da humanidade. Sempre quando olhamos, vimos a formação do mundo, quando lemos nos primeiros capítulos, que Deus criou o mundo, criou a primeira... Foi feito tudo depois que ele fez o homem mais a mulher. E só que nessa criação do homem mais a mulher, já dentro do povo de Deus, veio também o bem e o mal. O bem e o mal foram introduzidos no mundo por meio da humanidade. Porque Deus fez o homem para ser feliz, colocou o homem num paraíso. Fez e deu o paraíso com tudo de melhor que ele pudesse ter, mais a esposa naquele paraíso e assim criar a sua família. Mas pela ganância humana, por querer saber mais do que Deus, logo aparece a serpente, que era o demônio em forma de serpente, e tenta a mulher, e a mulher passa a grande tentação para o homem, e acabam os dois pecando. E nesse pecado que eles tiveram, aconteceu o quê? Deus chega, encontra os dois, eles viram que eles estavam no paraíso e tentaram esconder. E Deus, naquela visão que teve, já sabia de tudo que eles tinham pecado. Então ele basicamente não amaldiçoou o homem, mas deixou que o pecado reinasse sobre a terra. E esse pecado, ele praticamente existe até hoje. O pecado da ganância, o pecado do querer, o pecado do poder, o pecado do aparecer em tudo melhor do que o outro. A fraternidade, que foi uma das criações da humanidade, ela às vezes ficou um pouco de lado. Só contamos dela nessa época de Quaresma, nós estamos agora, que falamos muito em campanha de fraternidade de igreja e tudo mais junto, mas escapou desses dias, desses 40 dias, acabou a campanha da fraternidade, 90% do povo esquece tudo o que foi feito e o que tinha de ser feito. Então, resolvemos, por melhor da situação, falar um pouco sobre os livros da Bíblia, que neles nós vamos encontrar pessoas importantes que nos deram, serviram de exemplo para a nossa vida, para que nós possamos levar um pouco mais a nossa vida em um caminho ligado por Deus. Então, no primeiro capítulo de Gênesis, que foi a humanidade, ponto alto da criação, que é uma coisa importante. Então vimos que Deus fez tudo, ele fez criação, criou o céu, criou a terra, criou a lua, criou as estrelas, criou os animais, e o homem e a mulher são criaturas de Deus, são semelhanças de Deus. O que ele disse aqui? Façamos o homem à nossa semelhança. Então nós não somos igual a Deus, somos apenas semelhantes a Deus. E se somos semelhantes a Deus, nós deveríamos procurar o caminho de não pecar, um caminho de salvação, um caminho de igualdade, um caminho de paz, um caminho de tranquilidade. E isso muitas vezes não acontece na nossa vida por parar e pensar um pouco a superioridade de alguém e a inferioridade de outros, mas sempre pensamos sobre a superioridade de alguém. Nunca pensamos na inferioridade, aquelas pessoas que às vezes são tão bem inferiores a nós, estão sofrendo no hospital, sofrendo numa cadeira de roda,
nós só pensamos nas coisas melhores da vida. Então precisamos olhar para trás. Olhar para trás, pensar no passado. Dizem que é sofrer duas vezes. Mas eu coloco que olhar para o passado é você recordar um pouco para poder viver o seu presente, para que você possa seguir um caminho de Deus, um caminho de paz, um caminho de tranquilidade, onde você possa reinar junto com sua família, que a melhor coisa da vida é a família. A família está aí, o primeiro, segundo capítulo de Gênesis, onde Deus criou a família. Ele fez o homem e a mulher e colocou os dois para morar junto. E disse, carne de uma só carne, os dois serão uma só carne. Então quando Adão conheceu Eva, que ele disse, essa sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Então a família foi criada por Deus. Não adianta dizer que a família é uma instituição falida, que não é. A família foi a primeira criação que Deus fez, a primeira criação que Deus fez e colocou na terra para servir a Ele foi a família, não foi os animais. Então precisamos servir a Deus, servir ao próximo, servir com o nosso amor, com o nosso carinho, com a nossa fé. Então nessa sequência que vamos todo dia, um trechinho da Bíblia, nós vamos falar muito sobre pessoas que deram a vida pela salvação do próximo. E ver se nós possamos chegar também a essa conclusão que devemos também salvar um pouco da humanidade, nem que seja a nossa própria casa. Salvar o mundo não podemos, o país não podemos, nosso estado não podemos, mas na nossa casa nós podemos salvar. E se nós podemos salvar a nossa casa, nós podemos fazer pessoas diferentes no nosso meio. Agradeço a atenção, muito obrigado e fiquem com Deus.